A Yellow Star Company apresenta A Noite, de José Saramago, uma encenação de Paulo Sousa Costa, com Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelé, Elsa Galvão, Ricardo Sá, Luís Pacheco, Henrique de Carvalho, Sara Cecília e João Redondo. Digressão Nacional, Cascais, Águeda, Figueira da Foz, Porto, Estoril, Guimarães e Faro. Olá, eu sou o Luís Pacheco, a minha personagem nesta peça incrível é o chefe de redação e estou a adorar fazer, está a ser um trabalho incrível, muito bom mesmo, um texto maravilhoso. O que é que representa a tua personagem entre o 24 e o 25 de Abril de 74? Bom, esta personagem é complexa, esta personagem é aquela personagem que anda um bocadinho ao reboque do regime, do sistema. Eu não diria que ele é um reacionário, ele é um bocadinho, é um homem que defende o seu trabalho, mas defenderia na mesma se o governo fosse outro. Ele anda aqui um bocadinho a colar-se e a julgar de acordo com aquilo que é necessário para conseguir estar bem na vida e ter uma profissão estável. Um jornalista, que nesta altura da vida é chefe de redação, completamente ao lado do governo porque lhe convém, penso eu. Ele representa um bocadinho o regime também, de certa forma, mas de uma forma mais camuflada do que, por exemplo, o diretor, que é assumidamente um homem de governo, para o regime, não é? E ele é também por conveniência, digamos assim. Se a peça continuasse a seguir ao 25 de Abril, qual seria o destino do chefe de redação? Eu, por acaso, acho, precisamente por esta forma de se camuflar e de se adaptar à situação, que eu acho que ele tem isso muito bem. Por isso é que ele se impõe aos subordinados de uma forma mais agressiva, mas depois perante os superiores já é muito mais calmo e meigo, já é até bastante subserviente. Precisamente por isso eu acho que ele não ia ser dos que iria ter grandes problemas. Eu acho que ele ia sair bem disto tudo, porque ele rapidamente, ele não iria deixar grandes provas pelo caminho, porque também os documentos provavelmente mais fortes ou que denunciassem mais as pessoas da redação estariam mais na mão do diretor, provavelmente na administração lá em cima. Ele iria sair, iria facilmente entrar para outro jornal com certeza, iria facilmente passar a estar ao comando de um outro regime, de um outro governo com a maior facilidade. Um vira-casacas? Um vira-casacas, olha, perfeito, um vira-casacas, é aquilo que eu acho que o Valadares é. Ou como alguém dizia, entrava para o reviralho. Exatamente, entrava para o reviralho, tal e qual. Era exatamente isso que ele faria, porque ele tem essa facilidade, vamos lá ver, ele não é uma pessoa de doutrina, não é? Ele adapta-se, é o vira-casacas. Às circunstâncias. Às circunstâncias, é perfeita essa definição. Nesta peça, o jornal não tem título. Não, nunca é mencionado. Foi tema de conversa. Chegámos à conclusão que não sei se o Saramago estaria a querer referir-se especificamente ao jornal onde trabalhou, aos jornais, não sei exatamente se ele trabalhou em vários. Concretamente ao Diário de Notícias. Concretamente ao Diário de Notícias. Não sei. A ideia do Paulo, do encenador, foi deixar isso ao critério de cada um. Chegámos a sugerir alguns nomes para o nosso jornal, mas como depois não há essa referência, deixámos ficar até porque poderia haver um aproveitamento, se calhar, para a atualidade. Poderia, exatamente. Esse paralelo também era importante e também mereceu algum cuidado de parte do encenador para, pronto, vamos ficar assim, deixar a ideia camuflada em relação ao título do jornal e pronto, e por isso mesmo, porque depois poderia de alguma forma também ferir suscetibilidades, digamos assim. Você não tem consideração nenhuma pela classe a que pertence. Consideração? Que classe? Consideração tenho, assim, por alguns homens que estão nesta profissão, mas a classe, como lhe diz, nem está para nascer como tal. Acha você que pertence à mesma classe que o Guimarães, por exemplo, que recebe as chamadas da Embaixada Americana todos os dias? Como é que você se atreve a ensinar? Para não dizer que não insinuo, afirmo que a carapuça, no indivíduo que quem falamos, está enterrada até aos queixos. Mas o pior, Sr. Valadares, é que nós querem tapar os olhos, mas não conseguem, senhores chefe da redação. Acabou a conversa! Ai, acabou. Acabou! O que tiver que acontecer, acontecerá. Depois não se lamenta. Não se preocupe, eu sou homem de lamentações. Mas já que estamos fora... Olá, eu sou o Ricardo Sá e na noite de Saramago sou o Pinto. Qual é exatamente a tua função? Minha função, o Pinto é um personagem leve, um bocadinho blasé, gosta bastante de futebol e é o redator desportivo e é do Benfica.
Mas qual é a função dele dentro do 24 para o 25 de Abril? Acho que nem ele sabe. Para além de ser benfiquista assumido, Sim, sim. qual é a posição política, se é que ela existe? Existe. Ele ao princípio acaba por ser um bocadinho neutro, tal como a Suíça, que até é referido no texto, mas depois, obviamente, quando percebe que a revolução efetivamente está a acontecer, é definitivamente de esquerda. Ao princípio tenta não se comprometer muito, porque também não sabe como é que vai suceder o golpe, porque no 16 de março houve uma tentativa e não foi bem sucedida. Portanto, há esse background, há essa preocupação, mas quando ele começa a ver as coisas a acontecer, vai relaxando, vai ficando mais feliz. E achas que aconteceu tudo apenas em meia dúzia de horas? Pelo menos aqui nesta redação até acho que está bastante real, porque as notícias vêm chegando, não é? Antigamente não existia a internet, não existia a comunicação tão rápida, e acho que este texto retrata bem isso. Uma pessoa sabe primeiro que outra, e as pessoas vão sabendo aos poucos, e depois fica aquela indecisão: o que é que vamos escrever? Existe um golpe militar? Não existe? E eu não vivi nessa altura. Claro, tu és dos mais novos aqui Sim. do 25 de Abril. Verdade. Claro que não te posso perguntar onde é que estavas, nem projeto eras, nem que memórias tens, mas o que é que tu sabes do que aquilo que aconteceu há 50 anos? O que eu sei de uma história engraçada que eu vi quando estava aqui nos ensaios, numa pessoa que eu conheci de forma aleatória, que me disse que só descobriu que tinha existido o 25 de Abril na manhã do dia 25, na manhã seguinte, quando foi à rua para beber café, fumar um cigarro, e viu um militar na rua, tranquilo, pacificamente, perguntou: o que é que aconteceu? Então, o que é que está a acontecer? Então não sabes, a revolução. Ou seja, isto para vermos que houve pessoas que efetivamente foram estar mais cedo, na noite de 24 para 25, não ouviram a rádio, se calhar não falaram com amigos nessa noite, não se aperceberam. E é interessante ver isso. Em relação aos meus pais, por exemplo, e aos meus avós, logicamente, aos meus tios, o meu pai tinha 10 anos, a minha mãe tinha 9, também não se lembram de grande coisa. Pronto. Então, na geração antes. Sim, eu nem me lembro do Muro de Berlim, porque nasci em 89, portanto. Peço desculpa, só nasci em 89. Peço desculpa, é verdade. Portanto, nasci em janeiro de 89 e, salvo erro, o Muro de Berlim até caiu em depois. novembro. Exatamente, portanto tinha uns meses. E achas que era necessário eventualmente um outro, nomeadamente na imprensa, um outro 25 de Abril? Acho que faz falta as pessoas não se esquecerem de que o 25 de Abril aconteceu e porque é que aconteceu. Infelizmente, e na minha opinião, há uma tendência agora, principalmente para as pessoas mais jovens ou para as pessoas mais desinformadas ou mais insatisfeitas, parece que se esqueceram. E o caminho, principalmente na Europa, em alguns países da Europa, também na América do Sul, etc., é preocupante. Acho que é fundamental as pessoas não se esquecerem dos direitos humanos, da humanidade, e ditadura nunca mais. Baixa lá isso que eu tenho isto no fim. Ok. Olá, sou a Sara Cecília, na peça à noite faço a Cláudia, que é uma estagiária que acaba de chegar a esta redação e que aparece aqui como assim uma frescura nesta peça, é a irreverência, o sonho, a esperança, a luta pela verdade e acho que é basicamente isso. Ou seja, é uma personagem que, parecendo aliada um bocadinho das coisas, sabe muito mais do que aquilo que aparenta. Sim, apesar dela ser a mais jovem da redação, ela não deixa pôr o pé em cima. Não, ela não se deixa pisar, isso não deixa de certeza. Ela sabe muito bem o que quer, sabe muito bem o que acredita e defende os seus ideais. Eu acho que ela é mesmo uma mulher de força, de garra, que não tem mesmo medo de dizer o que pensa e que quer mesmo lutar pelo que está lá fora e lutar também por E não pelo que se tinha passa medo aqui. das consequências? Eu acho que lá no fundo, não é? Se calhar a carinha dela
podia lá estar na PIDE. Ela Quem se calhar... diz o que diz, ouve o que não quer. É verdade. Ok, aliás, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Ouve o que não quer. E ela ouve muito o que não quer, porque ela é ameaçada, ela é despedida, é ameaçada muitas vezes ao longo da peça. Mas apesar disso, ela não se cala. Por isso, se calhar, tinha aquele medo, aquele receio, mas mesmo assim, ela mantém a sua postura e mantém a palavra e mantém as coisas em que acredita. E hoje em dia o papel de um estagiário, só a palavra estagiário às vezes é mal compreendida, porque se há um erro na televisão, a culpa é do estagiário. Pois. É o estagiário que estava de serviço. Aqui por cá, aqui ela não tem muito isso, ela não tem grandes responsabilidades, ela ainda não está a fazer textos, ainda não está realmente a redigir textos para o jornal, por isso essa parte, por enquanto... Estava a aprender. Ainda está a aprender. Estava a aprender a ser revolucionária. Isso ela já é, eu acho que ela já é. Ainda está a aprender ainda mais, mas acho que isto está dentro dela. Com o personagem do Diogo Morgado, que é o revolucionário por excelência desta eu acho que ela olha muito para ele. Eu acho que ela olha para ele destas duas maneiras. Olha como um... Homem? 3 maneiras então. Olha como homem, mas olha também como admirou na profissão, como jornalista, porque eu acho que ela acima de tudo quer muito ser jornalista, e depois também o admira na parte revolucionária, dele acreditar e lutar. Por isso são 3, é isso. No teu caso, se não fosses atriz, gostarias de alguma maneira ser jornalista ou não? Nunca pensei nisso, sinceramente. Eu acho que se não fosse atriz, iria mais para o lado da produção, de mais trabalhar por trás, encenação, realizadora, acho que queria muito mais ir Temos por aí. tempo. Sim, dá para tudo, mas não sei, já fui apresentadora porque surgiu, mas jornalista é outra coisa, é uma coisa porque séria. Eu já conheço muitos atores, muitos jornalistas que passaram a ser atores. Verdade. Agora Se calhar está-me aqui a meter a sementinha. E os atores que passaram a ser jornalistas são menos. É verdade. É uma grande responsabilidade ser jornalista. E não deve ser nada um trabalho fácil, mas realmente deve ser uma profissão muito, muito interessante. Por isso, acho que está-me a semear o bichinho agora, se isto não der. Há um plano B. Há o plano B de jornalista, agora tenho que ir estudar. A máquina já está a andar. Olá, o meu nome é Paulo Sousa Costa, eu fiz a adaptação do texto e a encenação também deste espetáculo. Saramago é a primeira peça de teatro que ele fez em 1979. Obviamente que adaptá-la 50 anos depois foi uma tarefa fácil, relativamente simples, ou mais complexa do que à partida poderia pensar-se. Acima de tudo foi um atrevimento, né? Mexer num texto do Saramago é sempre um desafio e um atrevimento, mas foi um processo muito interessante para mim, porque eu consegui entrar na linha mestra que este texto tem, nos objetivos todos que o Saramago certamente quis traçar e que nos deixou, mas depois também por aqui umas coisas que eu achava que iriam funcionar melhor para teatro e para os espectadores. Portanto, foi assim uma mescla do tão bom que ele nos deixou e com o medianamente bom que eu terei acrescentado. O que é que, no fundo, foi tirado ou acrescentado, se é que isso existiu, nesta peça? Tirei muitas coisas, tirei muitas falas, tirei algumas personagens. Porque senão não iria acrescentar, iria tornar o espetáculo ainda um bocadinho mais... Na minha visão acho que a peça estava muito bem escrita, mas às vezes quando os autores escrevem para o papel, aquilo tem uma forma, até porque é feito, é lido, não é? Depois quando vamos para a cena, não seria este nem será o último espetáculo, texto que depois é adaptado para a cena e que se faz outras alterações. O que eu achei, acima de tudo, é que em termos de ritmo, isto precisava ali de umas alterações. E daí ter cortado alguns textos, algumas falas e algumas personagens. Mas o miolo está lá. Não, a parte boa está lá toda, isso não é inquestionável. Depois eu acrescentei ali uma coisa ou outra, ou 3 coisas ou outras,
E também o Faustino, por exemplo, é uma personagem que eu queria muito que representasse o povo português da época e de hoje, que uma vez vê, outras vezes não vê, anda para cima e para baixo. Ou achava que não se via, que não via. Que se fazia de não ver, como há muito hoje também, no fundo. Portanto, quis criar essa personagem para nos dar aqui não só o lado do comic relief, mas também este espelho do que o povo português tem sido nestes 50 anos, e de antes também já o era, não é? E que se calhar vão continuar a ser. Mas também este lado divertido que o português tem. E 50 anos depois, há algum ponto de comparação, se me é permitido perguntar, entre a realidade de 74 e a realidade de 2024? Eu pouco vivi do 74, não é? Já era nascido, mas pouco vivi, mas já li muito, obviamente, e então para preparar este texto, esta adaptação e esta encenação, ainda me fui atualizar mais. Eu acho que deve ter sido e tenho dito isso, fui dizendo isso ao longo dos ensaios que nós tivemos, que fomos falando, deve ter sido uma época muito difícil de se viver, mas também muito interessante e desafiante para quem é de causas, para quem não se deixa só ir pelo que os outros dizem e por quem quer a mudança para melhor. Eu acho que foi uma geração muito desafiada e que conquistou bastante aquilo que nós sabemos, não é? Não preciso estar eu aqui a dizer o que é que se conquistou. O Saramago não é uma personagem consensual, até porque quando ele faleceu vieram novamente ao de cima várias situações, nomeadamente do despedimento dos jornalistas, enquanto ele era diretor do Diário de Notícias, e depois fundaram mais tarde esses 24 saneados, o jornal O Dia. Portanto, não vamos engrandecer o Saramago enquanto jornalista, mas enquanto autor. Sim, é do que se trata, que ele não é referido no texto, portanto... Ele não representa nenhum personagem. Eu já li que ele via-se ou escreveu como se fosse o Torres, já li isso, agora nunca falei com ele, e também nunca vi nenhum testemunho dele a afirmar isso, mas faz algum sentido, porque ele na verdade queria muito aquela revolução. Mas de facto eu sei essa história do saneamento e respeito quem foi saneado. Não tenho dados para saber como e porquê, mas na verdade este texto do que trata é do grande dilema que se viveu nas redações naquela noite, que não deve ter sido fácil tomar a decisão se punhamos ou não, se publicávamos ou não a notícia que está uma revolução lá fora, até porque a comunicação não fluía como flui nos dias de hoje. Hoje em dia uma fotografia enviada por telemóvel, não havia grandes dúvidas Até porque a geração mais nova nem sabe o que era um vespertino. O que é isso? Vespertino. Matutino, matina de manhã, vespertino, o que é? Não, havia 3, 4 jornais que saíam à tarde com 2, 3 e 4 edições. Exatamente. Portanto, enfim, a geração atual nem sabe o que é um jornal, vá. Eu já não queria ser tão radical, não é? Infelizmente. E também, por isso, acho que é importante este texto, acima de tudo pela questão que aborda do 25 de Abril, da noite, de 24 para 25, da liberdade, que isso é o mais interessante neste texto, mas para mim tem ali nas entrelinhas, e não só nas entrelinhas, né? Em muitas linhas, a questão da liberdade de imprensa, não é? A questão da manipulação da informação, do leitor que é desinformado, e hoje tudo isso é atual. E nem se falava em fake news, era conceito que não existia. Não havia o nome, mas haviam as fake news. Que era a censura? Que era a censura, exatamente, e que eram as notícias também inventadas, que aliás neste texto, algum dos boatos até, diz o diretor, uma das passagens do diretor neste espetáculo, diz, muitos dos boatos até somos nós que os pomos a circular. Ou seja, um jornalista a dizer isto... Mas era um jornalista afeto ao regime, não é? Exatamente, portanto é o perigo do quarto poder, no fundo, não é? Quando não é bem utilizado. É o quarto poder que é o... Paulo, porquê a opção de não colocar um título no jornal? Mesmo um título que não tivesse nada a ver com a imprensa de 1974? Porque eu acho que aquilo, como eu sempre vi este texto e este momento, foi para todos os jornais, não é? Foi para todas as redações. Embora na fotografia do cartaz esteja lá a figura, o título do Diário, que era um jornal conotado com o PCP na altura. Sim. Mas aqui era, no fundo,
do que se trata é da imprensa, do 24 para 25, e não tanto se foi no jornal A, B ou C, ou que jornal seria aquele, foi neste como poderia ter sido em todos os outros. Eu acho que naquela noite de 24 para 25 de Abril, as redações dos jornais, e não sou eu que acho que é mesmo isso, terá sido, não é? Aquilo foi um fervilhar de indecisões, de dilemas, de discussões e de oportunidades para quem via a revolução a acontecer, lhe dava jeito ou não é? Que é o que se vive aqui neste espetáculo. Temos duas fações, no final vê-se uma fação a festejar e outra fação a recolher tudo de provas que é para a recolher e a encolher-se. E a encolher-se cada vez mais, não é? Portanto... Só para terminar, Paulo, este espetáculo à noite é um espetáculo de memória para uma geração mais antiga e de uma descoberta obrigatória para quem não sabe minimamente o que é que foi o 25 de Abril? Sem dúvida, eu acho que a função do teatro é também essa, não é só, mas é também essa, de trazer à memória eventos, acontecimentos importantíssimos para a humanidade, e neste caso não para a humanidade, mas para os portugueses. E hoje, pela primeira vez, a minha filha acompanha muito os nossos espetáculos, mas estes espetáculos assim mais palavrosos, ela tem 12 anos, portanto... Mas hoje ela pela primeira vez assistiu um ensaio ao meu lado e eu fui-lhe explicando tudo, o porquê deste texto, o que é que estava a acontecer. E ela colocava questões? Ela, pronto, não colocou muitas, como eu estava a ensaiar, quando estamos a ensaiar estou sempre a tirar notas, ela deixa-me ali na minha bolha, mas eu de vez em quando ia dizendo, estás a perceber o que está a acontecer, sabes o que é que foi aquilo, e teve essa função. Eu de repente parei para pensar, estou a passar à minha filha informação sobre o 24 e 25 de Abril que nunca lhe tinha passado através do teatro. Isso é... E talvez mais que a informação, o testemunho. E o testemunho, exatamente, porque acho que é para estas gerações, eu quero muito que esta peça seja vista por estudantes, por jovens que nem sequer eram nascidos, obviamente, na altura do 25 de Abril, por todos os motivos. Acho que, independentemente das cores políticas que as pessoas tenham, o 25 de Abril não pode ter cor política, porque estamos a falar de liberdade e a liberdade tem que ser de todos. E isso é muito bom quando eu vejo a minha filha ali a olhar e dei por mim, na verdade, eu nunca lhe tinha falado sobre isto, eu nunca tinha conversado com a minha filha sobre o 25 de Abril. E de repente aí está o teatro a cumprir a sua função. A função até do pai. E a função do pai, neste momento. Obrigou o pai a explicar um tema à filha que nunca tinha abordado. A Yellow Star Company apresenta A Noite, de José Saramago, uma encenação de Paulo Sousa Costa, com Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelé, Elsa Galvão, Ricardo de Sá, Luís Pacheco, Henrique de Carvalho, Sara Cecília e João Redondo. Digressão Nacional, Cascais, Águeda, Figueira da Foz, Porto, Estoril, Guimarães e Faro.